E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais aclamados de 2022 até agora, que é O Homem do Norte, dirigido pelo Robert Eggers, que está em cartaz desde quinta-feira passada no Brasil. Bom, O Homem do Norte é o terceiro filme do diretor Robert Eggers, que dirigiu os filmes de terror independentes A Bruxa e O Farol, que foram bem aclamados pela crítica. E O Homem do Norte, ele é baseado livremente na lenda medieval escandinava que inspirou o William Shakespeare a escrever uma das tragédias mais famosas dele, que é Hamlet. E O Homem do Norte é ambientado no final do século X e conta a história de Amleth. Ele é um príncipe herdeiro de um reino islandês que em sua infância acaba testemunhando a morte do pai dele pelas mãos do tio. E muitos anos depois, agora como um viking berserker, que é um viking que luta com uma quantidade enorme de fúria e que é parte de uma seita que adora o Odin, né, deus nórdico, ele se junta a uma jovem bruxa e se passa como escravo para tentar vingar o pai dele, salvar a mãe dele, que foi meio que capturada pelo tio, né? E reclamar o seu reino. Bom, eu, João Pedro, estava com muitas expectativas para ver O Homem do Norte, principalmente por 4 razões. A primeira seria a direção do Robert Eggers, porque eu amei tanto A Bruxa quanto O Farol. Claro que eu gostei mais de A Bruxa do que O Farol, mas para mim os dois filmes foram excelentes. Outra razão seria o escopo maior, porque esse seria o filme mais, entre aspas, mainstream do Robert Eggers, porque os outros dois filmes dele, A Bruxa e O Farol, foram produzidos pela A24, que é uma produtora independente. Já esse é produzido pela Universal, pela Focus Features, né, que é uma subsidiária da Universal. Ou seja, tem um escopo maior em jogo aqui. Então, eu estava muito animado por causa disso. Outra razão é o elenco estelar. A gente vai falar dele um pouco depois aqui, mas Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke, até a Bjork tá no meio aí, então ia ser insano. E a ambientação, né? Porque eu me interesso muito em coisas ambientadas em épocas antigas, né, épocas medievais, como a época viking, né, que é retratada aqui. Eu ainda não vi Vikings, mas eu quero muito ver, especialmente depois de ver esse filme, porque, tipo assim, eu sou muito interessado e eu queria muito aprender mais sobre isso, e O Homem do Norte foi perfeito nesse aspecto. Então, essas são as 4 principais razões que eu estava muito animado para ver O Homem do Norte. Inclusive, eu coloquei O Homem do Norte na minha lista que eu fiz no blog escrito dos 10 filmes que não são de super-heróis que eu considero imperdíveis em 2022. Então, eu estava muito animado para ver esse filme. E, como um consenso em geral, de tempos em tempos, surge um filme que consegue tornar as linhas entre blockbuster e filme de arte cada vez mais tênues. E o Robert Eggers consegue fazer isso de uma maneira impecável com O Homem do Norte, porque é o filme mais acessível dele até o momento. Porque ele, ao mesmo tempo, usa o escopo maior ao seu favor, né? Ele torna tudo cada vez mais ambicioso, visualmente, esteticamente e narrativamente. Mas, ao mesmo tempo, ele retém as mesmas qualidades que fizeram dos filmes anteriores dele um sucesso. Por exemplo, a naturalidade na fotografia, tudo isso. Então, é um filme fantástico, é uma obra-prima narrativa, visual, estética, em todos os aspectos. Eu amei esse filme. Então, vamos falar sobre o roteiro. Bom, eu achei muito interessante a maneira com que o Robert Eggers utiliza recursos de tanto os blockbusters quanto os filmes independentes, né? E ele encontra uma maneira de fazer com que esses aspectos, que na maioria das vezes eles são contrastantes, né? Eles meio que servem para antagonizar um com o outro, mas o Robert Eggers ele encontra uma maneira de fazer com que eles se complementem ao invés de se antagonizar. E isso eu achei brilhante. E isso permite que o filme ele alcance um público bem maior do que os dos filmes anteriores dele, que foram bem nichados porque eles são independentes, né?
Isso permite também que ele retenha as características que fizeram desses filmes um sucesso. E eu vou citar agora algumas dessas características, né, tanto de blockbusters quanto de filmes de arte, e como o Robert Eggers encontra uma maneira de complementar essas duas características. Bom, primeiro tem a simplicidade da narrativa, porque é uma história de vingança. É uma história de vingança que já foi contada várias vezes, de várias maneiras. E até para quem conhece Hamlet, já conhece o básico dessa narrativa. Mas, ao mesmo tempo que tem uma simplicidade na narrativa, que é uma característica típica de blockbuster, né? O vocabulário que o Robert Eggers usa é um vocabulário bem refinado. Tipo, é um vocabulário inspirado em um inglês mais antigo e ainda por cima traduzido do nórdico e do islandês bem antigo, sabe? Do século X, por aí. Então, é uma coisa bem, tipo, cultuada, sabe? Então, é um negócio bem trabalhado. O Homem do Norte, como entre aspas, né, blockbuster, tem cenas de ação, só que ao contrário dos blockbusters que usam muita edição para fazer essas cenas de ação, o Robert Eggers ele usa uma maior fluidez nessas cenas de ação, elas são tomadas mais contínuas. E nisso, o filme me lembrou muito de O Regresso, do Alejandro González Iñárritu, que tem várias dessas cenas de ação contínuas, assim. E pra mim isso foi brilhante. Tem um maior escopo, como entre aspas o blockbuster de Robert Eggers, mas ao mesmo tempo tem uma naturalidade na execução das cenas. Tem algumas cenas de fotografia, tipo assim, algumas paisagens nesse filme que me lembraram muito dos filmes anteriores do Robert Eggers. E eu amei isso, porque ao mesmo tempo que é um aspecto de introdução das pessoas que não conhecem os filmes anteriores do Eggers para o trabalho dele, é uma lembrança daquilo que marcou os filmes anteriores dele para quem já conhece. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Tem cenas de fantasia, como eu falei, né? O Hamlet ele virou um viking berserker, que é um viking adorador a Odin, e tem várias cenas referentes à mitologia nórdica, mas o mais legal é que essas cenas têm um uso mínimo de efeitos especiais, então é um negócio bem produzido sem ser poluído, digamos assim, sabe? Visualmente poluído, esteticamente poluído, como às vezes muitos blockbusters são. Tem um respeito à cultura abordada, mas ao mesmo tempo tem uma fidelidade naquilo que é retratado. Tem vários rituais aqui que são fascinantes de ver. Eu mesmo não entendi muito desses rituais porque eu não sou tão conhecedor assim de mitologia nórdica, mas foi algo tipo assim fascinante de ver. Dá pra ver que o Robert Eggers realmente estudou aquilo para colocar aquilo em tela, e isso eu achei maravilhoso. E uma última característica que eu gostaria de destacar é que o Robert Eggers ele tinha algo anterior como base, por exemplo, a lenda do Hamlet, né? E de forma retrospectiva a tragédia Hamlet do Shakespeare, e ele faz com que as conexões a essas obras sejam implícitas ao invés de explícitas. Um exemplo aqui o monólogo Ser ou Não Ser, do Hamlet. Ele é bem explícito nas adaptações mais fiéis ao trabalho do Shakespeare, mas aqui não, tipo, aqui é feito através de simbolismos, e pra mim isso funcionou perfeitamente. Tipo assim, quando aconteceu a cena que remeteu a esse monólogo, eu pensei, nossa, velho, a cena do Ser ou Não Ser. E, cara, eu surtei, é bem legal, é bem massa perceber essas referências. Bom, como vocês podem ver, ele tem um orçamento maior, O Homem do Norte, mas, em contrapartida, o orçamento não trabalha para controlar o diretor, mas sim o diretor controla o orçamento em favor da narrativa. E só para vocês terem uma ideia, A Bruxa e O Farol tiveram orçamentos de 4 e 11 milhões respectivamente. Já O Homem do Norte teve um orçamento de 70 a 90 milhões. E isso não é nem metade de um orçamento a nível Marvel. E o Robert Eggers ele usa esse dinheiro
perfeitamente, de forma impecável, para controlar a narrativa a favor da visão dele e não o contrário. Eu achei isso brilhante, maravilhoso. O roteiro do Robert Eggers e o John, que é um poeta e cantor que ajudou na construção do roteiro, consegue trabalhar a narrativa do Hamlet com uma fluidez e uma teatralidade impressionantes, inclusive em alguns aspectos. Isso me lembrou muito de adaptações de Shakespeare, né? Como duas adaptações de Macbeth, né? do Justin Kurzel, de 2015, se eu não me engano, e a tragédia de Macbeth, do Joe Cohen, que é bem recente e é bem legal. Inclusive, esse filme, O Homem do Norte, ele é dividido em capítulos, em nome de teatro, né? Dividido em atos. E o engraçado é que o número de atos é o mesmo número de atos que tem no Hamlet. Então, isso eu achei, tipo assim, bem legal como referência, sabe? E o desenvolvimento do protagonista, isso para mim foi um dos destaques, ele é feito de maneira completamente ambígua, porque a gente começa o filme apoiando todos os atos que ele faz, por mais violentos que sejam, mas tem um momento, uma reviravolta no meio da trama que eu não esperava, que vira a casaca, sabe? A gente muda completamente o pensamento sobre tudo aquilo que a gente acabou de ver até aquele momento. E, cara, tipo, é brilhante. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas é uma maneira brilhante de subverter as expectativas e a visão do espectador em relação aos personagens. E pra mim, cara, isso foi de explodir a mente. Foi bem legal. E tem um uso brilhante da mitologia nórdica para desenvolver o protagonista, né? Tem o uso de divindades como Odin, tem o uso de figuras mitológicas como as valquírias, né? Tem vários usos de simbolismos e para mim isso foi bem legal. De novo, né? Tem aqueles rituais que eu falei que foram bem interessantes e fascinantes de ver. Tem o uso de feitiçaria, né? Que é bem visível nesses aspectos de mitologia nórdica. Inclusive, se você até pegar o God of War, né? O mais recente God of War, para servir de base, tem várias coisas relacionadas à feitiçaria e à mitologia nórdica lá, e basicamente tudo que funciona nesse God of War funciona aqui de uma maneira ainda mais artística, e para mim isso foi maravilhoso. E essa trama é trabalhada de uma maneira fantástica em 2 horas e 15 de duração, e é um filme bem acessível. Se possível, vão ver esse filme no cinema, especialmente por causa dos aspectos técnicos que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu já falo aqui mesmo, vão ver esse filme no cinema, não percam, porque é maravilhoso e vale a pena. Bom, falando sobre o elenco, a gente tem aqui a melhor performance do Alexander Skarsgård. Para quem não sabe, ele é parente do Bill Skarsgård, irmão do Bill Skarsgård, e filho do Stellan Skarsgård, que é uma família de atores sueca maravilhosa. E ele encontra a melhor performance dele aqui. É uma performance realmente cheia de nuances, brutalidades, é um teor realmente animalesco, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem uma certa humanidade no personagem. E essa mistura entre essas brutalidades e essas humanidades pra mim, eu acho típico de um personagem trágico shakespeariano. Por exemplo, o Macbeth, que ele mata todo mundo para chegar no trono, né? E mesmo assim ele se importa com a esposa dele, um negócio assim. Eu achei isso maravilhoso. E tem uma cena que, nesse filme, né, do Alexander Skarsgård, que ele se revela e ele literalmente solta um grito, assim, um grito cheio de fúria, assim, que me convenceu. Cara, me deu um arrepio, velho, sério mesmo. Tipo, é um negócio muito legal de se ver. Mas fora o Alexander Skarsgård, os outros personagens, né, os outros atores, eles trabalham mais para desenvolver o personagem do Alexander Skarsgård do que ter arcos narrativos individuais. Por exemplo, a Anya Taylor-Joy, ela está interpretando novamente uma bruxa em um filme do Robert Eggers, né? Para quem não sabe, ela é uma das bruxas titulares do filme A Bruxa, do Robert Eggers. E a personagem dela é a principal comparsa do personagem do Skarsgård. Ela complementa o porte físico do Skarsgård com uma esperteza singular, sabe? Ao invés
dela meio que ferir os corpos dos inimigos dele, ela fere as mentes. É algo, tipo assim, brilhante de se ver, sabe? E a Anya Taylor-Joy consegue fazer isso de uma maneira bem convincente. O Claes Bang, ele é verdadeiramente ameaçador como antagonista da trama, e é muito interessante descobrir cada vez mais sobre ele para que quando aquela reviravolta que eu falei anteriormente chegar, a gente muda completamente a visão sobre ele, e ele consegue fazer isso de uma maneira bem humana, convincente, mudando entre as emoções dele de uma maneira bem fluida, e eu gostei bastante da atuação dele. A Nicole Kidman, para mim, foi a personagem que mais impactou o desenvolvimento do protagonista, e ela consegue dominar as poucas cenas que ela tem. Ela tem uma presença realmente, tipo, dominadora. Eu amei a performance dela também. Tem uma aura de pureza ao redor do personagem do Ethan Hawke, especialmente pela conexão do Hamlet em relação ao pai dele. E é bem interessante ver como isso muda ao longo da trama, como essa aura vai meio que se abaixando. E, cara, eu amei isso. E o Willem Dafoe ele só precisou de uma cena para causar uma impressão no espectador. E só com essa cena ele já me lembrou de uma das melhores cenas dele em O Farol. E foi maravilhoso. E em uma aparição bem breve, a gente tem o retorno da Bjork, depois de 20 anos sem atuar em nada. Para quem não sabe, a única atuação dela foi no Fantástico Dançando no Escuro, onde dizem, né, foi meio que comprovado que ela foi abusada pelo Lars von Trier psicologicamente, eu acho que até fisicamente, eu não sei, mas isso fez com que ela fugisse da atuação por muito tempo, mas aí o Robert Eggers resgatou isso e deu a ela um papel essencialmente simbólico que combina perfeitamente com a persona excêntrica dela no palco, e eu gostei muito de ver ela em tela. E é isso em relação ao elenco. Em relação aos aspectos técnicos, a gente tem aqui a possibilidade do Homem do Norte fazer o mesmo que Duna fez no Oscar esse ano, que é varrer todas as categorias técnicas. E, na minha humilde opinião, vai ser muito merecido. Porque a direção de fotografia do Yarin Blaschke, que ele foi indicado ao Oscar de melhor fotografia pelo trabalho dele no Farol, né, o filme anterior do Robert Eggers, é incrivelmente natural e consegue ser realista mesmo nos momentos mais fantasiosos. E isso para mim foi um grande feito dele, porque ele não se rendeu, tanto ele quanto o Robert Eggers, né, não se renderam ao orçamento maior para fazer dessas cenas mais artificiais. Eles não fizeram isso, eles fizeram as cenas o mais natural que eles conseguiram fazer, e isso eu aplaudo, eu bato palmas de pé em relação a isso, porque foi maravilhoso. A direção de arte dos cenários aos figurinos é essencialmente imersiva, conseguindo retratar a selvageria da trama de uma maneira gloriosamente violenta e explícita, e ao mesmo tempo essa direção de arte consegue refletir a fidelidade nos costumes e nos vestuários da época retratada. Então, para mim, isso também merece muito um Oscar. A montagem da Louise Ford consegue manter a fluidez das cenas de ação. Como eu disse anteriormente, né, qualquer diretor normal iria pegar uma cena de ação e picotar ela repetidamente para ver se causa um impacto maior. Mas a Louise Ford pensou, não, essas cenas de ação vão ter mais impacto se elas forem contínuas, e funciona perfeitamente. São cenas de tirar o fôlego, sinceramente. A trilha sonora original do Robin Carolyn e do Sebastian Gainsborough é épica em todos os sentidos. É uma trilha sonora cheia de tambores, é como se fosse um ritual gigante essa trilha sonora, e combina muito com a aura brutal assim da trama e encaixa perfeitamente em algumas cenas, se você for parar para analisar, e é maravilhoso, sinceramente. E é incrível ver como uma visão singular de um cineasta pega um orçamento mediano, né, porque como eu disse anteriormente, não é nem metade de um orçamento a nível Marvel, e faz com que o filme seja uma verdadeira obra de arte narrativa, estética e visual, né? É uma obra de arte que não só expande os horizontes do público-alvo do diretor, mas ao mesmo tempo consegue reter as características e as qualidades que fizeram dos filmes anteriores dele, né, os filmes independentes,
serem bem recebidos pela crítica e pelo público. E, resumindo, O Homem do Norte é uma prova de que Robert Eggers é um dos melhores cineastas da nossa geração, porque ele usa um orçamento maior para simultaneamente tornar o filme mais acessível para quem não conhece o trabalho anterior dele e, ao mesmo tempo, causar uma espécie de nostalgia para aqueles que conhecem o trabalho dele, para perceber todas as qualidades que fizeram dos filmes anteriores dele um sucesso, especialmente nos aspectos técnicos, né? E ele consegue contar com um roteiro maravilhoso, um elenco estelar e aspectos técnicos impecáveis e dignos de todos os Oscars da humanidade, da existência, para fazer isso. Então, não tem outra nota para dar para O Homem do Norte, meus amigos. É nota 10 de 10. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aí, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Falou!